Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então, nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, né? O pataco em si, né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então, não perca esse curso, hein, filhotes? Vamos de pauta ou não? Vamos. Olha, isso aqui é sugestão do ouvinte, hein? Os ouvintes cada vez mais participativos, eu gosto disso porque tira um pouquinho do meu trabalho, né? Perfeito. Eles montam as ideias, me mandam, eu vou lá, encaixo, dá uma aliviada, entendeu? Olha só, caso Ana Hickman, é um caso antigo já, mas eu fiquei surpreso, nunca analisamos Ana Hickman e nunca falamos desse caso aqui. Esse rapaz aí é o Rodrigo Augusto de Pádua, tá? Eu vou achar aqui a historinha aqui que o rapaz me contou. A apresentadora Ana Hickman foi vítima do obcecado Rodrigo Augusto de Pádua, que a fez refém num quarto de hotel e chegou a atirar contra ela, mas o tiro acertou a barriga da cunhada. Rodrigo foi então desarmado e morto pelo cunhado de Ana, com quem travou uma luta corporal. Pela família e amigos, o agressor foi descrito como um rapaz gentil, inteligente, reservado e filho amoroso, que produzia beijinhos caseiros, malhava e estudava para o vestibular de medicina. A família havia notado o fascínio dele pela apresentadora somente 3 meses antes, mas nada que parecesse ser algo doentio. O pessoal que é mais fã deve relembrar esse caso aí. Eu lembro. Você lembra? Você é muito fã do Ana Hickman? Não, mas eu lembro, eu tenho uma memória boa. Eu tava chegando na escola, que eu dava aula e era só o que se comentava. Não se falava em outra coisa. E eu já trabalhei com a Ana Hickman, né? O pessoal não sabe. Sim. Mas eu já dividi palco. Ela te chamava de time banana, Time né? Banana, convidado do time Banana, ela chamava. Quem é meu passado, né? Mas me orgulho muito. Olha, Vandinha, queria que você falasse. Vamos fazer uma análise da Ana Hickman e aproveitar para analisar o caso. Porque o que ele está sugerindo aqui, o nosso ouvinte? Será que existe a possibilidade de existir um obsessor vivo? Então, quer dizer, um obsessor tomar conta do corpo de alguém para ir atrás de uma outra pessoa, para, de repente, essa pessoa cumprir um karma de uma outra vida. Diga o que você pensa, primeiro sobre Ana Hickman e depois sobre o caso no geral. No caso, né? No caso, eu vou ao contrário. Nesse caso, infelizmente, ocorre sim, ter um obsessor vivo, isso ocorre, né? A Ana, em primeiro lugar, ela traz o lado cativante. Então, ela é uma alma muito angelical, aonde traz o lado da doçura, do acolher, do fazer. Então, a Ana, não só com um, com o outro, com todos, né? A forma dela agir com todo mundo é muito natural. Então, ela não faz mudanças de comportamento, né? Ela age dessa forma angelical com todo mundo, aonde tem esse carisma, essa educação maravilhosa. E o que mais comove, e muitas vezes pode confundir o outro lado, é esse carisma, que é o colo, é o cuidado, o amor, onde ela não traz diferença, ela não sabe diferenciar e nem jamais vai diferenciar o preto, o branco, o marrom, nada. Ela traz ali a qualidade diante de todas as pessoas, no nível muito igualado. Isso é desde criança que traz esse carisma e todo esse lado angelical, aonde nunca fez casos e nem tampouco dividiu o joio do trigo. Sempre teve grandes alinhamentos diante da vida, convivendo com todo mundo e tendo perante a vida uma dádiva muito especial, que é de cuidar e de dar o cuidado e o amor a todos. Esse rapaz, ele não só se confundiu com tudo isso, com aquele carisma, com aqueles cuidados, que na verdade dela é muito comum, porque ela trata todo mundo bem, em todos os sentidos, como literalmente o lado da maldade dele, que é esse lado totalmente de um grande obsessor, literalmente reencarnado, utilizou todo esse lado positivo dessa filha e literalmente interpretou e moldou de uma forma temperada por ele mesmo. Então, ele pegou todas aquelas qualidades angelical que ela tem com todos, trouxe para a caixinha de Pandora dele, mas aquela caixinha de Pandora dele tinha muito veneno, então as essências não eram compatíveis.
Então, a partir do momento que ele trouxe todo aquele lado positivo da Ana para a caixa dele, para as informações dele, isso confundiu ele muito, porque ele jamais imaginou que uma pessoa pudesse chamar um de amor, de paixão, de meu querido, tratar bem, sem ter o afeto sexual ou sem ter o afeto de carisma. Então, aquilo para ele, aquele cuidado todo, ele temperou e fez um cenário totalmente montado e moldado por si próprio. Então, ele construiu esse castelo pelo qual ele se apaixonou e ele achou até então que ela também vinha, né? Toda aquela educação, todo aquele lado sutil dela também era transformado nisso. Mas não, nada passava de um carisma muito grande e o de um lado da educação própria dela, que é desde criança. Onde frisa, né? Ele realmente é um obsessor reencarnado, onde temos muito, infelizmente, nessa terra, né? Muitos obsessores reencarnados, que aloja dessa forma, usando as pessoas para fazer a ação. Mas, no caso dele, ele não trouxe a pureza de alma. Então, por mais que seja uma pessoa de estudo, de uma boa educação, o interno dele, ele já vinha com esse veneno, com esse monstrinho aí, sendo alimentado dentro dele há muito tempo. Então, o que aconteceu foi, literalmente, ele ter a presença de um obsessor que colou ali, né? E automaticamente se misturou com a essência que já era dele, transformando em si nesse agressor. Então, no caso dele, é a mistura da própria essência, junto e compartilhada com um grande obsessor, que naquele momento fez com que tudo atacasse, né? A ira, a perseguição. Por quê? Querendo ou não, a Ana, ela é um ser de uma iluminação muito grande. Então, pode ser 100 anos, né? Ela vai estar incomodando com esse brilho, com esse talento, aonde desde criança, onde ela pisa, ela incomoda todo mundo com essa agilidade angelical. E ele, infelizmente, foi uma pessoa que se incomodou muito com isso. Porém, no caso, eu discordo que ele foi dopado por um obsessor, porque na minha evidência, eu vejo que ele já tinha uma índole, porém, muito bem dentro de um baú, mas que, com o decorrer do tempo e com a chegada de um amigo obsessor, ele ganhou poder para atacar, né? E agir com as ferramentas que ele já tinha. E é uma pena, porque aqui traz que era um menino muito bem amado por todos mesmo, então tinha quem não amasse esse menino. E de outro lado, por incrível que pareça, 70% dele era de uma qualidade imensa, o restante que infelizmente o condenou, e o condenou muito. É a mesma coisa de você ter 99% de qualidade e aquele 1% ser a transformação de um demônio grande. Mas o 1% destruiu? Sim, porque aquela quantidade pequena, né, em porcentagem de números, mas em nível espiritual, fez uma grande diferença acontecer. É a mesma coisa de um médium, né? O médium, ele se alcoolizar, beber, tomar vários álcool, né, tomar bebidas em si, se alcoolizar, esse médium, se ele tiver um potencial espiritual imenso, a mesma proporção, quando ele colocar o álcool na boca, ele vai se transformar num grande demônio, porque a mesma qualidade que ele carrega no positivo, ele vai, a partir do momento em que ele se alcoolizar, ele vai se transformar num negativo tremendo. É o caso desse bebezão aí. Wesley Safadão, né, Daniel? Ele 1%, né? Aquele daquele jeitinho. Exato.